Vamos entrar, meus amados. Hoje live de volta para a palavra. Hoje Deus tem uma palavra do céu para o seu coração. Guardando aí vocês entrarem ao som de Kirk Whalum. Vamos entrar, meus amados. A paz do Senhor para o projeto Esperança de Juiz de Fora. Prazer ter você aqui conosco na nossa live. E hoje o tema está incrível. O tema é Pastores e líderes estão em perigo. Fique comigo até o final, Deus tem uma palavra para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, vamos compartilhando aí esta live, utilizando aí esse botãozinho aqui que parece um aviãozinho, né? Aqui do nosso Instagram. Sem sombra de dúvidas aí, essa live pode ir para muitas outras pessoas, muitos pastores, muitos líderes. Então, essa palavra é para você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos entrando, meu povo. Hoje tem uma palavra forte para os pastores, para os líderes. Você que lidera na obra de Deus, no reino de Deus. E esta palavra serve também para você que lidera na empresa, nos negócios, na família. É top. Glória a Deus. Muito bem. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui com vocês para esse momento especial. Hoje, mais uma segunda-feira, a live de volta para a palavra. E hoje, o nosso tema é um tema bastante forte, né? Pastores e líderes estão em perigo. Nós estamos vivendo essa realidade. Hoje eu quero aqui trazer pontuar, né? Algumas armadilhas que contribuem aí para o esgotamento, tá? Esgotamento ministerial dos pastores e dos líderes. Nós temos vivido esse momento de muita dificuldade, de sobrecarga emocional, de sobrecarga espiritual, ataques, batalhas de todos os lados que têm assaltado a todos, principalmente os pastores e os líderes. Então é sobre isso que nós vamos falar nesta live. Então, fique conosco até o final. Conosco aí o meu cunhado, o Luciano Rosendo. Esse é chefe de cozinha top. Pensa num camarada que faz uma comida que é assim,
é do céu. Deus abençoe, Luciano, um abraço para você, para minha irmã Gislaine, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Luciano, essa palavra também serve para você que é um profissional da área, tá, de gastronomia, então fique comigo até o final. Muito bem, meus amados, antes aqui de nós começarmos, eu quero anunciar alguns livros que eu vendo aqui pela editora Central Gospel, agora, né, com o novo ecossistema, né, agora chama-se Alvox, mas a editora Central Gospel, ela tem compromisso com literaturas de qualidade, e eu quero apresentar para você aqui um livro que eu vendo, que o tema é Famílias em Perigo, o que todos devem saber sobre ideologia de gênero. Um livraço, tá? Se você quiser adquirir, o link da minha loja está fixado na bio desse Instagram, tá bom? Um livraço, olha, livro grosso e bastante conteúdo. Você vai perceber, letrinhas pequenininhas, não são letras grandes e espaçosas, porque o conteúdo é gigante, ok? E aqui você vai ter vários assuntos dentro dessa perspectiva, né? Que também as famílias estão em perigo, tá bom? Então aqui tem assuntos sobre ideologia de gênero, sobre a questão de homofobia, vários assuntos aqui. As famílias também estão em ataques e você deve estar aí atento, né? Atento e também buscar conhecimento, tanto para pregar a palavra de Deus, ensinar, você que é pastor, você que é líder de família, você que é pastor de igreja, você que é pai, você que é mãe, olha, material top para você adquirir e ler e ajudar aí na gestão, na administração das emoções, na administração espiritual do seu lar, da sua casa, dos seus filhos, ok? Um livraço, Famílias em Perigo. Um outro livro que eu quero compartilhar aqui com vocês, que também está à disposição na minha loja virtual, ok? É esse livraço aqui, ó, Fé, Família e Finanças. 3 assuntos importantíssimos na vida de qualquer pessoa. Não é só dos cristãos, não. De qualquer pessoa, ok? Esse livro vai tratar exatamente sobre esses 3 temas. Fé, ok? Família e finanças. Tá bom? Livraço. Vendido pela editora Central Gospel. Você encontra na minha loja, dá uma ida lá, vê o preço, compra, adquira, porque o que eu estou anunciando para vocês aqui não são apenas livros. O que eu estou oferecendo aqui, anunciando aqui para vocês, é conhecimento, tá bom? Então, se você quer investir na sua família, tá aqui um livraço, ó, Fé, Família e Finanças. Passa na minha loja lá e também adquira. Agora, um outro material aqui, antes de nós entrarmos para a palavra de Deus desta noite, eu quero compartilhar aqui com vocês este livraço, Casais Fortes, Famílias Vitoriosas. O que acontece? Esse livro aqui, ele é na realidade um estudo aprofundado a respeito da família. Tanto é que tem o livro do professor, né, ou o livro do líder, daquele que vai ministrar. Você pode estar ministrando na sua igreja, aí, tá? Amado pastor, amada pastora, você que lidera aí ministérios de família, olha, você tem o livro do líder, tá? Com todos os assuntos aqui dentro, são vários assuntos relacionados à família, casais fortes, famílias vitoriosas. E aqui é o manual do participante, ou seja, os membros da sua igreja ou os casais podem estar adquirindo, né, esse manual do participante e acompanhar junto do pastor da igreja a ministração, tá, sobre família. Então são esses livros aí que eu recomendo a todos vocês. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos buscar ao Senhor neste momento. Agradeço a todos os amados irmãos, irmão Genilson, Romário, meu amigo, meu amado Romário, que alegria ter você aqui. Fique comigo até o final. Vamos orar em nome de Jesus? Querido Deus e Pai,
nós pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito fale aos nossos corações e aos corações de todos aqueles que estão assistindo, ó Pai amado, esta live, este vídeo. Que o Teu Espírito fale poderosamente e que traga, meu Deus, luz, que ilumine o entendimento, que possa trazer, ó Pai amado, despertamento para todos, em especial para pastores e líderes. Em nome de Jesus, Pai amado, entrego nas Tuas mãos, sê conosco, no nome de Jesus. Eu quero fazer o uso das Sagradas Escrituras de um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 28. Olha que interessante. O texto diz assim, é Paulo falando aos pastores, aos anciãos da igreja em Éfeso. Paulo vai dizer assim, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito vos constituiu, ou o Espírito Santo, vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos para si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, Paulo está dizendo, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, encomendo, irmãos meus, a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Amém? Esta é a palavra para a nossa meditação nesta mensagem. Bom, esta palavra que eu vou estar ministrando aqui agora, ela é uma palavra muito especial. Pastores e líderes estão em perigo. O que eu vou dizer aqui, repito, se aplica a todo nível de liderança, seja eclesiástico, seja na vida secular, ok? Então, você que está comigo aqui e que está assistindo esta live, assistindo esse vídeo, olha, pegue as informações que eu vou estar passando aqui para vocês. Preparei aqui uma aula para a gente aqui juntos aprendermos a palavra de Deus. Oi, Mirela. A Mirela, que benção. Oi, Mirela, a paz do Senhor. Fique comigo, hein, Mirela, até o final. Muito bem. Pastores e líderes estão em perigo. Uma introdução aqui para nós muito importante, porque todos nós sabemos que o ministério pastoral é um chamado divino e glorioso para o sofrimento. Jesus disse em Mateus 20, capítulo 20, versículo 28 assim, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Okay? A missão ou atividade pastoral, meu amado irmão, você que é pastor, você que é líder, sabe muito bem disso, que a missão ou atividade pastoral é por hora desgastante e está incluída entre os chamados prestadores de cuidados, ok? A classe de pessoas que tem atividades, que tem profissões, ok? Que tem ocupações que se encaixam dentro desse perfil dos prestadores de cuidados, como os médicos, policiais, psicoterapeutas, bombeiros, assistentes sociais, psiquiatras, enfermeiros, professores e etc. Por esta razão, é uma das atividades mais perigosas que existe. Bem? Então, o ministério pastoral, contrariando aí o conceito de muitas pessoas em relação ao ministério pastoral, muita gente que pensa que o ministério pastoral é glamuroso, muita gente que pensa que o ministério pastoral é um lugar de fama, de glamour. Não, não é. É um lugar onde Deus colocou homens e mulheres, líderes, pastores e líderes para um chamado extraordinário,
para cuidar do povo de Deus, para cuidar da igreja de Cristo, e é um chamado aí divino e glorioso ao sofrimento. Amém? É honroso, é glorioso, louvado seja Deus por isso, mas também é aí um chamado ao sofrimento. Muito bem, eu quero compartilhar aqui com vocês algumas armadilhas, ok? Que nós, sem percebermos, meus amados irmãos, podem desencadear um esgotamento pessoal, espiritual e ministerial na vida dos líderes e dos pastores. Quando digo pastores, estou dizendo pastores e pastoras, ok? Então, existem várias armadilhas. Existem várias armadilhas sutis, que se nós, como pastores, como líderes, pastores e pastoras, líderes no reino de Deus, na obra de Deus, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos aí ser alcançados, né, por essas armadilhas e sermos pegos e aí desencadear nos pastores e nos líderes aí um esgotamento, tanto um esgotamento pessoal, né, um esgotamento emocional, um esgotamento espiritual, um esgotamento ministerial. Vamos lá. A primeira armadilha que eu quero aqui compartilhar com vocês, estou aqui com a aula preparada. A primeira armadilha é a ocupação desenfreada com tudo e com todos, né? Isso é uma grande armadilha que cerca os pastores e os líderes, e que se nós não tomarmos cuidado, ok? Com essas armadilhas que se colocam à nossa volta, meus amados irmãos, amadas irmãs, nós podemos aí ser alcançados por armadilhas terríveis. Agora olha que interessante. A primeira armadilha é a ocupação desenfreada com tudo e com todos. Existe uma grande diferença entre ter uma vida ocupada, tá? O que é uma vida ocupada? É uma vida sem foco, sem planejamento, é uma vida sem propósito, ok? E a grande diferença entre uma vida ocupada com uma vida produtiva. O que é uma vida produtiva? É uma vida com foco, com planejamento, com propósito, ok? Então, essa é a grande diferença. Tem muitos pastores que vivem uma vida ocupada e que estão envolvidos com um monte de coisas, fazem um monte de coisas, está envolvido numa série de tarefas que não são prerrogativas, inclusive, de um pastor ou de uma pastora ou de um líder, mas estão demasiadamente envolvidos nisso e têm uma vida ocupada, porém uma vida não produtiva ou improdutiva. Então, essa grande diferença aqui ela é importante. Um pastor não pode ter uma vida ocupada, ok? Ele precisa ter uma vida ministerial, uma vida espiritual produtiva, ou seja, aonde ele empenha o seu trabalho com foco, com planejamento, com propósito, com uma visão característica dentro do trabalho que ele exerce, ok? Este pastor vai ter uma vida produtiva, ok? Muito bem. Em nosso ministério estamos nos ocupando exageradamente em fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Paulo, ao usar a metáfora do corpo, né, vai dizer que a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo, e que como membros do corpo de Cristo, olha o que Paulo está dizendo, como membros do corpo de Cristo, temos funções específicas. Ok? Quando você vê esta metáfora, né? Paulo vai usar ela, isso está lá na carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, você vai perceber que Paulo vai falar, comparar, né, uma metáfora, obviamente, a igreja de Cristo como o corpo humano. O corpo que tem todos os seus membros, todos os seus órgãos, sejam órgãos internos, órgãos externos. Todos eles têm funções específicas no corpo. O que Paulo vai dizer é exatamente isso. Quando nós pegamos esta parte, você vai ver que no desdobrar do texto, Paulo vai dizer: o Espírito Santo
deu à igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, né? Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, que todos nós, toda a igreja de Cristo, que faz parte do corpo, todos nós temos funções específicas. Para quê? Para que nós tenhamos uma vida produtiva, que você trabalhe exatamente na área, no lugar onde Deus te plantou. Da mesma maneira, o pastor, ele não pode viver uma vida ocupada, de maneira desenfreada, com tudo e com todos. O pastor precisa entender que ele tem papéis, ele tem prerrogativas. Os líderes de departamentos, pastores e pastoras, têm prerrogativas específicas para a sua função. Ou seja, no corpo humano, Paulo vai dizer que o coração cumpre o seu papel, que os rins cumprem o seu papel, que o estômago cumpre o seu papel, que as artérias cumprem o seu papel, ok? Que os olhos, que os ouvidos, que a boca, que o nariz, que os braços, que as pernas, cada um tem funções específicas. As mãos não podem fazer o serviço do coração. O coração não pode executar a função dos rins. Os rins não podem executar a função do esôfago. Ok? Cada membro, uma atividade, uma função específica. Qual é a grande questão que nós vivemos hoje? Principalmente na cultura aqui no Brasil, em muitos lugares, para não dizer em todos, pastores estão envolvidos em atividades das mais diversas. Ele é pintor, ele é pedreiro, ele é servente de pedreiro, ele é eletricista, ok? Ele exerce atividades que não são de competência do pastor da igreja, do líder do departamento. Nós precisamos entender isso. Então a primeira armadilha, meu amado irmão, minha amada irmã, é uma ocupação desenfreada com tudo e com todos. É claro que nós precisamos de ter uma vida ocupada dentro daquilo que Deus nos colocou, ok? E por essa razão nós estamos ocupados com coisas que são pertinentes ao nosso ministério e também com pessoas, ok? Então a questão aqui é a ocupação desenfreada, tá bom? Mas Deus nos chamou para nós estarmos ocupados naquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós de maneira soberana. Agora olha que interessante. Os apóstolos deixaram claros os seus papéis em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4, onde está escrito assim: mas nós, que está dizendo aqui, são os apóstolos, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Por quê? Porque havia uma murmuração. Quem aqui a princípio fazia a gestão dos recursos financeiros da igreja primitiva? A princípio, os apóstolos. Ou seja, eles tinham que orar, eles tinham que ensinar, tinha que ministrar, ok? E o dinheiro, a Bíblia diz que as pessoas vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Os apóstolos pegavam aqueles recursos e distribuía, administrava, fazia a gestão financeira, a gestão eclesiástica ali, no sentido de atender o menos favorecido, as viúvas, os órfãos, os pobres, ok? Buscando ali trazer uma situação mais igualitária no que tange aos necessitados da igreja. Porém, isso acarretou uma sobrecarga, e os apóstolos estavam realizando atividades que não eram pertinentes aos apóstolos. Por essa razão, a igreja escolhe alguns homens, entre eles Estevão, que se tornaram diáconos para cuidar dessa tarefa. E eles vão dizer aqui, estes homens têm que ser cheios do Espírito Santo, né? Existem ali alguns critérios, encontraram lá, me parece que são 6 homens, esses homens vão cuidar desta parte. E nós, os apóstolos, nós, os pastores, o que nós vamos fazer? Nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Esses 2 papéis principais se tornaram agora os papéis
fundamentais dos apóstolos. Ou seja, dedicar a sua vida, a sua comunhão, a sua intimidade com Deus na oração, na busca, na intercessão pela igreja e também ensinar a eles os fundamentos, porque os apóstolos tinham o papel de estabelecer os fundamentos da fé cristã. Amém? Então isso é muito importante. A primeira armadilha é a ocupação desenfreada com tudo e com todos. Amém, meu amado pastor? Então, seja criterioso no seu ministério e faça, se ocupe, tenha uma vida não ocupada, mas produtiva, dentro do setor onde Deus te colocou para trabalhar. Isso vale para você que tem família, isso vale para você que tem o próprio negócio, isso vale para você que é líder do círculo de oração, de jovens, EBD, missões, enfim, adolescentes, todos que lideram precisam ter uma vida focada, um ministério focado, específico, e fazer exatamente aquilo que Deus determinou. Agora olha que interessante, a ocupação desenfreada, ela rouba a nossa alegria. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A palavra regozijo aqui significa alegria, sensação forte de satisfação, sentimento de júbilo, de prazer. A ocupação, meus amados irmãos, a ocupação exagerada, ou a ocupação em demasia, ataca essa alegria. Por quê? Porque uma ocupação desenfreada vai trazer para nós uma fadiga muito grande, uma fadiga física, uma fadiga emocional, uma fadiga espiritual e uma fadiga ministerial. E é muito ruim, meus amados irmãos, e isso tem sido, tem sido percebido na vida de muitos pastores. É visível ver o cansaço, é visível ver o esgotamento emocional e físico de pastores e líderes de departamentos, pessoas que lideram pessoas, estão extremamente esgotadas. Por quê? Por causa desse acúmulo, desse volume exacerbado de tarefas que mais ocupam a vida de um líder do que de fato faz dele, o torna uma pessoa produtiva. É mais uma pessoa ocupada com um monte de coisa. Isso rouba a sua alegria. Uma vida desenfreada nas ocupações das mais diversas, que não tem nada a ver com o seu chamado, vai roubar a sua alegria. Quando nossa vida ela está frenética, e desvairada, somos mais propensos aí à ansiedade, ao mau humor, ao ressentimento, à impaciência, à irritabilidade. Isso é terrível. Sabe o que é isso, meus irmãos? Uma ocupação, uma vida ocupada de maneira desenfreada rouba a nossa alegria. A ocupação desenfreada também rouba o nosso coração. Olha que interessante. A parábola do semeador retrata muito bem isso. Marcos capítulo 4, versículo 18 e 19, Jesus, ao explicar esta parábola aos seus discípulos, ele vai dizer assim: outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Meus amados, a ocupação desenfreada na vida de um líder, isso na vida de um pai de família, de um marido, de uma esposa, de uma mãe, de um gerente de uma empresa, sabe, de um empresário, de um pastor, de um líder na igreja. Essa ocupação desenfreada pode roubar o seu coração. Você vai perceber, por exemplo, que Davi, a história de Davi é um exemplo para todos nós em muitas áreas. Mas em áreas específicas, a vida de Davi é um péssimo exemplo para nós. Você quer ver um péssimo exemplo de Davi para nós? Davi como pai. Sabe por quê que Davi fracassou como pai na educação dos filhos, em levar os filhos para a presença de Deus? Porque Davi teve uma vida muito ocupada com o seu reinado.
Davi teve uma vida muito ocupada com as suas guerras. Davi teve uma vida muito ocupada com os seus generais, com os seus soldados, com a corte, com o palácio, com o reino que ele comandava. Davi era uma figura política, mas Davi tinha filhos. E Davi não teve tempo. Davi não soube cuidar do coração e da alma dos seus filhos. E aconteceu situações das mais terríveis, como por exemplo aconteceu com o seu filho chamado Absalão. Se você depois ler a história, você vai ver o que de fato aconteceu. O coração de Davi foi roubado, foi assaltado, foi sequestrado, porque Davi vivia uma ocupação desenfreada e o seu coração foi roubado. Então, a primeira armadilha, meus amados irmãos, é aí a ocupação desenfreada com tudo e com todos. A segunda armadilha, são várias, né? Mas a segunda armadilha que eu quero aqui compartilhar com você é o orgulho ministerial, a soberba ministerial. Olha que interessante, um abraço para a Isabela, minha sobrinha querida, a Jaqueline, ao Kleber, um abraço para todos vocês, para a Luísa. Fique comigo até o final, no nome de Jesus. Então, primeira armadilha, uma ocupação desenfreada com tudo e com todos, ok? Você deve se ocupar sim com coisas que são pertinentes à sua função. E deve se ocupar também com pessoas dentro do exercício da sua função, ok? Mas não de maneira exacerbada ou exagerada. A segunda armadilha é o orgulho ministerial, a soberba. Olha que interessante. Orgulho, meus amados irmãos, e vocês que estão comigo aqui, orgulho é pecado, tá bom? Olha o que diz em Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. O orgulho é um vilão de mil caras. Olha que interessante. Essa armadilha tem assaltado, tem alcançado muitos pastores, muitos líderes de departamento, tem alcançado muitas pastoras, tem alcançado muitos gerentes, muitos encarregados, muitos profissionais, tá? Tem alcançado muitos gestores nas mais variadas áreas. O quê? A soberba, a arrogância, né? O orgulho. Isso não é diferente para os pastores e líderes. Pastores inchados, cheios de si, pensando que são seres semidivinizados. Pastores que pensam que são melhores do que os outros. Pastores que pensam que são melhores gestores, são melhores pregadores, são melhores ensinadores do que os demais. Homens cheios de si por causa do tamanho do rebanho que ele tem. Porque pensa que Deus trata e que Deus olha e que Deus julga o obreiro, o líder, o pastor pelo tamanho do rebanho. E Deus não julga, Deus não trata, Deus não olha a vida do pastor ou do líder pelo tamanho do rebanho, mas pela fidelidade em que ele cumpre o seu papel. Ele pode ser um pastor de uma congregação com 5 pessoas, com 10 pessoas, com 20 pessoas, com 100 pessoas, ou pode ser um pastor com uma congregação com 300, 500 pessoas, pode ser até um pastor presidente que tenha um campo com dezenas ou até centenas de igrejas. A grande questão, meus amados irmãos, é que essa armadilha, ela nos ronda. Essa armadilha, ela está pronta, ela está à nossa volta. E nós, como pastores, precisamos tomar cuidado. Nós não podemos deixar o orgulho assaltar o nosso coração, porque isso pode trazer para nós um esgotamento, sabe? Pode trazer para nós aí uma queda, pode trazer para nós aí uma destruição do ministério que Deus concedeu a cada um de nós. Mesmo você que é profissional, não seja orgulhoso, porque isso pode destruir a sua carreira. Você que é empresário, você que é empreendedor,
Não deixe o orgulho, a soberba tomar conta do seu coração, porque você pode destruir o empreendimento, o sonho da sua vida, essa empresa, esse negócio, ok? Muito bem. O orgulho é um vilão de mil caras. Olha que interessante. Vejamos algumas dessas mil caras. A primeira face do orgulho, né, da soberba, a tendência de querer agradar a todos. Isso, o desejo, a vontade de agradar a todos, meus amados irmãos, é uma manifestação de soberba. Por quê? Porque todos nós sabemos que é impossível nós agradarmos a todo mundo. Os profetas não agradaram a todo mundo, Moisés não agradou a todo mundo, os apóstolos não agradaram a todo mundo, Jesus Cristo não agradou a todo mundo, Deus não agrada a todo mundo, o Espírito Santo não agrada a todo mundo. Você acha, você pensa que você pode agradar a todo mundo? Não. Quando você faz isso, você está sendo levado pela sua soberba, pelo seu orgulho. Você acha, Deus não pode, Jesus não pode, o Espírito Santo não pode agradar todo mundo, porque o mundo jaz do maligno. Não, mas você acha, o pastor acha, o líder acha que pode agradar todo mundo. Isso é uma manifestação de soberba ministerial. Você não pode agradar todo mundo. Infelizmente, por mais que a gente queira agradar todas as pessoas, nós não podemos. Agora olha que interessante. Estamos sempre ocupados porque tentamos fazer coisas demais. Fazemos coisas demais porque dizemos sim a gente demais, porque queremos que elas gostem da gente e porque tememos a sua desaprovação. Olha, meus amados, a tendência de querer agradar a todos nos leva, na nossa arrogância, no nosso orgulho, a dizer sim para todo mundo. E nós sabemos que isso é um erro, que isso vai estabelecer uma tragédia ministerial na sua vida pessoal, na sua família. Não tem como agradar todo mundo. Nós não podemos dizer sim para todas as coisas, porque senão nós perderemos o nosso ministério, nós perderemos a nossa originalidade, a nossa autenticidade. Nós não podemos atropelar a responsabilidade que Deus nos deu e pela defesa e apologia da fé, da verdade, da justiça. Muitas das vezes, você pastor, você líder, você profissional, você patrão, né, você aí gestor, você precisa dizer não. As pessoas precisam ouvir não, porque tem muita gente que diz, Marluce, que apenas o sim é uma resposta positiva. Não, meus amados. A palavra não, o nosso não também é positivo. Nós precisamos tratar as pessoas, nós precisamos administrar o dom, a oportunidade, a função, a profissão, o ministério que Deus nos deu, entendendo que nós não fazemos a obra de Deus para agradar a homens. Nós não podemos ser assaltados pela soberba com medo da desaprovação das pessoas. Não serão todas as pessoas na igreja que vão gostar de você, meu pastor. Não são todos ou todas no grupo que você lidera que vai ser simpático à sua liderança, mas você e eu, pastores, pastoras e líderes, precisamos ser fiéis ao chamado de Deus na nossa vida. Por mais que isso desagrade as pessoas, nós vamos agradar a gregos e desagradar a troianos. Quando nós tentamos agradar todo mundo, isso é uma manifestação de soberba ministerial. Ok? Então isso é uma das grandes armadilhas do ministério cristão, da vida de um pastor, de uma pastora, de um líder, de um profissional, de um empresário. Pensar que pode agradar todos os seus funcionários, todos os seus obreiros, todos aqueles que fazem parte do seu grupo. Não, isso é impossível. Então, a primeira face do orgulho é aí a tendência de querer agradar a todos. Isso é impossível. A segunda é a autoafirmação. O que significa isso? Expressar vontades próprias, geralmente buscando a aceitação da maioria do meio em que se vive.
Na autoafirmação, é mais importante o que fazemos do que somos. Pessoas que começam a falar de si. Pastores que começam a contar vantagens sobre si. Ah, eu preguei e aconteceu isso. Ah, essa pessoa está aqui na igreja porque eu orei e ela foi curada. Ah, tá vendo essa pessoa aqui? Tá vendo esse pregador que vai vir pregar aqui hoje? Eu ganhei ele para Jesus. Isso é uma manifestação de soberba. Isso não é um testemunho a respeito do poder do Evangelho ou do poder de Deus para curar, para abençoar uma pessoa. Todas as pessoas que fazem isso, eles estão manifestando essa faceta do orgulho ministerial, da arrogância. Por quê? Porque ele tem necessidade de dizer essas coisas porque ele pensa que as pessoas não acham que de fato ele é aquilo que ele acha que ele é. Então ele tem que falar sobre si para se autoafirmar. E isso, meus amados irmãos, meu amado pastor, minha amada pastora, isso é um erro muito grande, isso é uma manifestação de arrogância ministerial. Você não tem que provar nada para ninguém. Quem tem que saber da sua vida, primeiramente, é Deus. E através da sua conduta com Deus, Deus falará a seu respeito. A manifestação do poder de Deus no seu ministério fala por você. Você não precisa contar, você não precisa tocar trombeta, você não precisa contar vantagens, você não precisa de contar casos que tem conexão com as suas habilidades, com aquilo que aconteceu através de você. Não foi você que curou, não foi você que salvou aquela pessoa, foi Deus. Então a autoafirmação, meus amados irmãos, é expressar as vontades próprias, né? Buscando aceitação. Ô gente, eu sou homem de Deus, tá? Ó, eu orei, Jesus curou. Ô gente, ó, o círculo de oração que eu assumi quando eu assumi tinha 20 mulheres, agora tem 50, tá? Depois que eu assumi, isso é um erro. Ó, irmãos, aquele congresso, o pregador que pregou na quinta, não aconteceu nada na sexta. Mas quando eu preguei, olha, Jesus batizou com o Espírito Santo, almas se renderam a Cristo, tá? Não é para me gloriar, mas quando eu preguei, aconteceu. Isso é uma manifestação de arrogância. Isso não pode. Isso é um erro. Isso é uma armadilha. E isso pode trazer aí sérias complicações ministeriais. Agora que interessante. Na autoafirmação é mais importante o que nós fazemos do que nós somos. Quando nós buscamos a autoafirmação, nós perdemos a autenticidade. Porque o testemunho verdadeiro é o testemunho que as pessoas dão ao nosso respeito para a glória de Deus. Você não precisa contar os feitos que aconteceram através de você. Você pode até dar um testemunho para a glória de Deus. Você conta endereçando a glória, o louvor, a adoração para Deus. Fato. Mas contar para se autoafirmar, para que as pessoas olhem, para que os seus liderados, a sua igreja, olha que, meu Deus, esse pastor ele é extraordinário. Nossa, essa pastora é incrível. Nossa, esse líder. Não. Isso é um erro. Em Lucas capítulo 10, versículo 20, Jesus disse aos seus discípulos assim: contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos malignos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Na autoafirmação, a performance pessoal é usada como autopropaganda. Na autoafirmação, o pastor, o líder, ele faz autopropaganda de si, ele fala da sua performance. Nesse caso, as redes sociais podem ser usadas de forma errada, visando essa autopromoção, meus irmãos. Isso é um perigo muito grande. Esta faceta terrível. A primeira faceta é a tendência de querer agradar todo mundo. Não tem como. Isso é a faceta da soberba, da arrogância. A segunda faceta é a autoafirmação. Onde a pessoa, na autoafirmação, ela vai falar da sua performance pessoal. Como propaganda para si mesmo. É quase uma pessoa buscando adoração para si, reconhecimento para si,
Quando isso acontece, esse pastor, essa pastora, este líder está desviado ou desviada, porque ele está buscando na autoafirmação adoração para si. E isso é idolatria. Ok? Outra faceta do orgulho, da soberba, é a ambição implacável. Significa paixão desenfreada pelo poder, pela posição, pelo reconhecimento humano, pela influência, pela fama, pelos números e pelo controle. Somos tentados a ser melhor do que o pastor ou líder anterior. Essa ambição, né, essa arrogância, ela pode nos alcançar? Pode, e já alcançou muitos pastores por aí. Tem paixão pelo poder, quer subir no ministério, mas não para ser útil. Primeiro, não somos nós que subimos, é Deus que sobe a gente. Os degraus da escada de Deus é Deus que estabelece. É Deus que nos faz subir. E tem uma frase minha que eu digo, que a escada de Deus se sobe descendo. Quanto mais Deus nos confia algo maior, mais nós temos que descer. Se Deus nos faz subir um degrau, nós temos que descer 2, na humildade, na fidelidade, na obediência, na entrega a Deus unicamente para a glória de Deus. Paixão pelo poder, pela posição, que é o título, que é a posição, quer aquela cadeira. Não, meu amado, faz isso não. Isso é uma faceta de soberba. Isso é uma faceta de soberba ministerial. Isso é demônio. Isso não é bíblico, é antibíblico, é maligno. Agora olha que interessante. A última faceta do orgulho é o perfeccionismo. Significa a busca obsessiva pela perfeição. Todos nós sabemos, meus amados irmãos, que não existe perfeição em nada que nós fazemos. Isso não quer dizer que você deva fazer todas as coisas que você faz com excelência, com qualidade, com primor, que você se dedique àquilo que você está fazendo e que dê o melhor de si. Mas todos nós sabemos que não existe perfeição em nada daquilo que nós fazemos. Perfeito, isso é um atributo incomunicável de Deus. Só Deus é perfeito. Nenhum pastor é perfeito, ou pastora, ou líder, ou empresário, gestor. Nenhum ser humano é perfeito. E nem aquilo que ele faz pode ser perfeito. O desejo, essa busca obsessiva pelo perfeccionismo, para que as pessoas vejam, uau, que top, que algo jamais visto, que algo assim inimaginável, meu Deus. Por quê? Porque esse desejo pelo perfeccionismo é um desejo de atrair para si os aplausos, os olhares, os elogios. Ok? Então isso é uma manifestação de soberba, de orgulho. Pastores, quantos pastores estão aí, estão presos na armadilha do perfeccionismo? Ok? Tem uma frase que diz assim, eu até coloquei no Instagram meu, que diz assim, bem feito é melhor do que perfeito. Né? Então, o perfeccionismo, né, a gente não deve confundi-lo com perfectibilidade, que significa o uso aplicado de qualidade, visando a excelência para a glória de Deus. Foi o que eu disse. Isso não quer dizer, pastor, então eu não posso ser perfeccionista? Não pode. Mas isso não está dizendo, ou eu não estou te dizendo, que você não deva buscar a excelência, a qualidade, fazer bem feito, ok? Para a glória de Deus. Então, essa é a quarta faceta, tá? Dessa armadilha terrível que é o orgulho ministerial. Um abraço para o Israel, meu sobrinho amado. Deus te abençoe, meu filho, em nome de Jesus. A Patrícia, Deus abençoe. Um abraço aí na Patrícia, no NEM. Amém? Deus abençoe a irmã Maria Benedita ali, de Petrópolis. Pastor Denilson também, vi ele aí. Maravilha. Muito bem. A terceira armadilha que eu quero aqui compartilhar com vocês
é a síndrome de Deus. Olha que interessante. Nós, pastores e líderes, somos tentados a comportarmos como se nós fôssemos Deus. Que isso, pastor Alessandro? Isso é possível? É possível. Isso é possível. Isso é uma armadilha que nos cerca a todo momento. Eu quero citar aqui 4 atributos que só pertencem à divindade. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Só a Deus, mas ninguém. Mas que por vezes nós nos comportamos como se nós tivéssemos esses atributos. Que atributos são esses? Para você que estuda teologia, você sabe muito bem. Existem os atributos comunicáveis de Deus. Ou seja, são atributos que são encontrados. Atributos de Deus que são encontrados nos homens. Justiça, amor, misericórdia. Isso são atributos que você encontra em qualquer pessoa. Não estou falando que é só no crente ou no cristão, não, em qualquer pessoa. Ok? Senso de justiça é que você encontra até na vida de um traficante. Que ele faz a sua justiça na comunidade onde ele mora. Ok? Então, presta atenção. Agora, os atributos incomunicáveis são atributos que só pertencem a Deus. Que é onipotência, onipresença, onisciência, eternidade. Ok? Isso não está no homem. Isso só pertence a Deus. Ok? Então, atributos comunicáveis são aqueles atributos encontrados no ser humano, no homem, né? Na igreja, enfim. E atributos incomunicáveis são atributos que só pertencem a Deus. Ok? Muito bem. Agora olha que interessante. 4 atributos que só pertencem a Deus, mas parece que nós, pastores e líderes, nós pensamos que nós temos esses atributos. Olha que loucura. Primeiro, soberania só pertence a Deus. Ok? O que significa a palavra soberania? Superioridade. Aquele que exerce seu poder de modo extremo. Tem pastores assim, igrejas assim, onde pastores subjugam o seu rebanho, onde pastores tratam a igreja, oprimem a igreja e que tratam eles como se fosse propriedade deles. Existe, meus amados, existe. Isso é uma armadilha que nós temos que tomar muito cuidado, porque nós cuidamos de pessoas que pertencem a Deus. As pessoas não podem nós não podemos possuir a vida das pessoas. Essas pessoas têm um dono, a igreja tem um dono, ela foi comprada, ela tem um dono. Quem que é o dono da igreja? Jesus. Né, Lucas? Lucas Leocádio. Que alegria ter você aqui, Lucas. Então, muitos pastores agem pensando que são seres soberanos, porque eles acham que pode exercer poder sobre a noiva de Cristo, trazendo ali, né, de modo extremo, oprimindo, subjugando aqueles irmãos ali em nome de Deus, porque eles agem como se fossem deuses, ou agem como se fosse Deus, um Deus soberano, e eles não são. Pastores não são Deus. Soberania. Na primeira carta de Pedro, na 1 de Pedro, capítulo 5, 2 ou 3, diz assim, ó, Pedro dizendo para os pastores, apacentai o rebanho de Deus, ou seja, cuidai do rebanho de Deus, que está entre vós, não por força, mas espontaneamente segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Viu, meus amados? Muitos pastores precisam ler esse versículo. Parece que eles apagaram esse versículo e tantos outros versículos que têm a ver com o cuidado, porque o pastor cuida, o pastor apacenta, o pastor alimenta, o pastor guia, o pastor protege, o pastor ensina, o pastor disciplina à luz das Escrituras. Mas jamais um pastor, um líder, pode exercer poder de maneira extrema sobre a igreja. Isso serve para você que é encarregado, isso serve para você que é patrão, isso serve para você que é gestor, isso serve para você que trabalha com pessoas, que tem grupo de pessoas
sob a sua autoridade, você precisa entender isso. Você não é um ser soberano. Exatamente, pastor Denilson. Tem pastores que proíbem os membros da sua igreja visitar outras igrejas irmãs. Nós não temos esse poder. Não temos esse poder. Nós não podemos decidir pela vida das pessoas. O que nós temos é que ensinar, guiar, orientar. Guiar no sentido de mostrar o caminho correto. Ok? Isso é muito importante. Então, esse atributo que só pertence à divindade, tem muitos pastores que pensam que são seres soberanos, mas não são. Ok? Outro atributo é a onipresença, que pode ser encontrado. A onipresença significa aquele que pode ser encontrado em todos os lugares, aquele que está em toda parte. Pastores e líderes que vivem uma vida tão ocupada, de maneira exacerbada, tá? Eles querem estar em todos os lugares, em todos os compromissos, em todas as reuniões, em todas as viagens, em todos os lugares ao mesmo tempo. Né, Rafael? Deus te abençoe, meu filho. Meus amados, pastores não são onipresentes. Não tem como nós estarmos em todos os lugares ao mesmo tempo. A demanda de um grupo, de uma igreja, de uma congregação, de um campo, ela é muito grande. E tudo bem que as pessoas, a igreja, o grupo, queira a sua presença. Mas você tem que entender, pastor, pastora, líder, obreiro, você tem que entender que você não é onipresente. Que vai ter situações que você não vai poder estar. Por quê? Porque você precisa ter uma vida produtiva e não ocupada. Porque você tem coisas a tratar que tem relação com o seu ministério. Você tem que dar prioridade, por exemplo, à sua família, à sua esposa, aos seus filhos, aos estudos, ok? Que tem a ver com o seu ministério. Nós queremos abraçar tudo, queremos estar em tudo ou em todos os lugares. Tem pastores assim, pastores perdendo o ministério, pastores perdendo a espiritualidade, pastores perdendo família, pastores perdendo os filhos, perdendo esposa, perdendo tudo, porque acha que é onipresente. Não, meu querido, você não é onipresente. Você não pode estar em todos os lugares. Eu preciso aprender a dizer não, pastor Denilson. Nós não podemos dizer sim para tudo, porque nós não somos onipresentes. O terceiro atributo, que só pertence à divindade, não pertence a nós, é a onipotência. O que significa onipotência? É aquele que tudo pode, o todo-poderoso. Nos culpamos sempre que as coisas dão errado. Olha aí os pastores e líderes. Deu tudo errado. Vem um sentimento de culpa sobre nós, né? Então, nos culpamos sempre quando as coisas dão errado, quando o problema não se resolve, ou quando a oração não é respondida, quando buscamos o milagre. A igreja é de Deus e não nossa. Deus é quem faz tudo pelo seu poder e não pelo nosso. Não está na vida do pastor um poder que é próprio, seu. O poder que opera através de um pastor é um poder de Deus. Então, às vezes nós pastores ou pastoras ou líderes, você que lidera aí jovens, crianças, adolescentes, escola bíblica dominical, missões, enfim, você que trabalha na obra de Deus e tem um grupo de pessoas, às vezes alguém chega para você e te pede uma oração, está muito enfermo, você ora e às vezes a cura não vem. Às vezes você está passando, pastor ou pastora, uma dificuldade na sua igreja. Você está orando, pedindo, jejuando, acordando pela madrugada, clamando a Deus e você não vê uma melhora. Você não vê uma mudança. Você vai vendo a igreja
parte da igreja, um grupo da igreja se esfriando, envolvido em problemas terríveis, envolvidos em fofocas, em disse-me-disse, envolvido em problemas dos mais diversos e horríveis dentro da igreja, e você está orando, pregando, e parece que você está malhando ferro frio. E a gente fica indignado, não pode, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma pastora, eu sou um pastor. Tem que acontecer, eu determino que aconteça. Eu declaro que isso acontece. E às vezes não acontece. Não é questão de fé ou falta de fé, não é disso que eu estou dizendo. Você vai ver que uma das igrejas que mais foi agraciada pelos dons espirituais, que foi a igreja de Corinto, foi uma das igrejas mais problemáticas para Paulo. E foi uma igreja que fora fundada pela graça de Deus em Paulo. E Paulo escreve a sua primeira carta, e vai dar uma bronca naquela igreja. Por quê? Porque aquela igreja está... parte daquela igreja, obviamente, a igreja está toda dividida, toda rachada, tem pecados dos mais terríveis ali dentro, tem confusão, tem fofoca, a Santa Ceia é uma bagunça, os dons espirituais são usados de maneira irresponsável, indevida, é uma bagunça. Pensa, meus amados irmãos, a cabeça de Paulo. Mas eu sou o apóstolo Paulo, eu tive um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele me levou ao terceiro céu, eu vi coisas terríveis, eu vi coisas inefáveis, eu vi coisas tremendas na glória. Não, toda a igreja que eu abrir vai ser uma bênção. Corinto foi um caos, não é assim? E a gente é tomado por uma culpa muito grande, porque a gente pensa que a gente é Deus, a gente é onipotente. Nós temos que orar sim, nós temos que ter fé, nós temos que ensinar, nós temos que disciplinar, nós temos que orientar. Tudo isso nós temos que fazer, Tassiano? Tudo isso nós temos que fazer. Mas entender que o poder só pertence a Deus. E Deus dá esse poder à igreja, mas a manifestação desse poder é prerrogativa de Deus e não nossa. Eu não uso o poder de Deus da maneira que eu quero, na hora que eu quero. É Deus que estabelece a hora, o momento de Deus manifestar o seu poder. Seja resolvendo um problema, seja curando, seja batizando alguém com o Espírito Santo, não importa. Seja resolvendo alguma coisa na obra de Deus. Então muitos pastores pensam que são onipotentes. Pode trazer para mim que eu resolvo. Isso é uma armadilha muito grande. E nessa terceira armadilha, que é a síndrome de Deus, nós pensamos, pastores pensam, eu não penso, mas pastores pensam, muitos aí, você talvez não, mas muitos pastores pensam, que tem atributos que pertencem só a Deus. E o último atributo, aqui são vários, mas o último atributo que é a onisciência. O que é onisciência? É aquele que sabe tudo. Por que Deus é onisciente? Porque Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar, meu amado. Não existe no universo, no mundo físico ou no mundo espiritual, onde Deus não esteja. Deus está em todo lugar. Deus está no mais íntimo do nosso ser, na divisão da nossa alma com o Espírito. Deus está em todo lugar. Deus está até no inferno, como Deus, como um Deus justo. Deus está em todo lugar. Não existe lugar onde Deus não esteja. Por essa razão, Deus sabe de tudo. Pastores pensam que sabem de tudo. Agora que interessante. Como pastores, somos tentados a pensar em tudo, ter o controle de tudo, por isso nós não delegamos. Por quê? Porque nós pensamos que nós somos oniscientes, que nós podemos centralizar todo o trabalho da igreja em nós. Eu penso tudo, eu não confio. Essa manifestação dessa síndrome de Deus, essa tentativa, esse desejo de pensar que esse pastor ou essa pastora ou esse líder é um ser divinizado, que ele possui divindade, ele pensa que ele pode controlar tudo. E a gente não controla tudo. Não controla. Você, pastor, não controla tudo. Tem coisas que fogem do seu controle. Tem situações que acontecem que te pegam de surpresa. É inesperado. A gente não sabe de tudo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que delegar.
tem que confiar nas pessoas. Encontrar pessoas fiéis na congregação para que possam nos ajudar a fazer a obra. Por quê? Porque nós não somos oniscientes. Nós não temos o conhecimento de todas as coisas. Não temos. Por isso nós precisamos dos companheiros. Por isso que Deus estabeleceu o ministério, os líderes. Por isso que Deus deu talentos, dons, aptidões. Lembra da analogia, da figura que Paulo usa em relação à igreja do corpo humano? Cada crente da igreja é um membro do corpo. Ok? O coração funciona no corpo humano tranquilamente, porque ele sabe que os rins estão fazendo o seu papel. Os rins funcionam normalmente, os rins, porque ele sabe que os meus pulmões estão funcionando perfeitamente. É cada um fazendo o seu papel. É a maior loucura de um pastor e de um líder que pensa que ele é onisciente, que ele pode controlar tudo, que não delega nada, não confia no seu grupo, na sua igreja. Ok? Isso é um erro. Muito bem. Aqui eu termino, obviamente, essa live. E trouxe aqui para vocês, são várias, mas algumas armadilhas terríveis que podem deixar aí pastores, líderes, pastores e pastoras, líderes, aí em perigo. Muito cuidado com essas armadilhas aqui que eu trouxe para vocês. Tem essas e tantas outras que eu poderia fazer live até o final do ano e trazer aqui as mais variadas armadilhas. Ok? Mas que você fique com essa palavra, meu amado pastor, minha amada pastora, meu amado líder, minha amada líder. Deus te abençoe e te livre dessas armadilhas para que você não viva um esgotamento espiritual, emocional, ministerial, ok? Na sua vida. Deus te chamou e precisa de você bem, com saúde. É um chamado para o sofrimento, é verdade. Às vezes nós perdemos a noite de sono, às vezes nós perdemos o apetite, às vezes nós perdemos o humor. É verdade. Mas esse é o nosso chamado. Por isso Deus tem chamado você. Mas que você entenda, meu querido, minha querida, que você precisa estar atento a essas armadilhas. E jamais não permita que a ocupação desenfreada, que você tenha uma vida agitada, ocupada, sabe, mas sem foco, sem planejamento, sem propósito. Não, que você tenha uma vida produtiva, que você tenha tempo para a sua família, que você tenha tempo para Deus, que você tenha tempo para o seu esposo, para a sua esposa, que você tenha tempo para a igreja, para a obra de Deus, que você tenha tempo para passear, que você tenha tempo para orar, que você tenha tempo para estudar, que você tenha tempo para os seus filhos, que você tenha tempo para o seu pai, para a sua mãe, que você tenha tempo para os seus amigos, que você tenha tempo na obra de Deus para pregar, para participar, ser dinâmico, presente na obra de Deus. Isso é uma vida produtiva e não uma vida com uma ocupação desenfreada. Que você não seja aí alcançado pelo orgulho ministerial, é a soberba. E a soberba precede a ruína. Todo soberbo está com a cara no chão. Todo soberbo ou toda soberba tem aquilo que ele faz destruído. Não tem relevância. Não tem importância aquilo que um soberbo ou uma soberba faz. Não deixa um legado, não deixa uma história. Ok? Então, muito cuidado com essa segunda armadilha. E a terceira armadilha, não tente ser Deus, porque você não é. Não tente ser Deus, meu amado pastor. Não tente ser um ser soberano. Não tente ser onipresente, onipotente, onisciente, porque nós não somos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quero convidar a você para estar comigo na segunda-feira que vem, porque eu vou estar fazendo aqui uma live com o meu amado pastor, um servo de Deus, pastor de uma igreja muito abençoada na cidade de Visconde do Rio Branco,
pastor Renan de Oliveira. Este servo de Deus estará comigo na segunda-feira que vem, tá bom? Nós temos aqui alguns conselhos práticos para pastores, para líderes. Nós vamos aqui, eu e o pastor Renan, falar aí, trazer aí vários conselhos para vocês no nome de Jesus. Então não perca a live, tá bom? Segunda-feira que vem, a partir das 21 horas neste Instagram. Amém? Não esqueça dos livros que eu anunciei. Aqui, ó. Casais Fortes, Famílias Vitoriosas. Tá bom? Não esqueça. Entra na loja, na minha loja virtual. O link está aqui na bio do meu Instagram. Tá bom? Tem para o líder, um pastor, por exemplo, um líder de casais, pode comprar, para ele ministrar para os casais, o pastor ministrar para a igreja, para os casais, tá? Tem também o manual do participante. Tem esse livraço também, que vai falar sobre esses 3 pilares fundamentais para a família: fé, família e finanças. Tá? Muito importante na família a fé e muito importante na família as finanças. Tá bom? Então, passe aqui na minha loja, clique ali no link, tá bom? E adquira. E por último, repetindo aqui, Famílias em Perigo, ok? O que todos devem saber sobre a ideologia de gênero, tá bom? Aí, ó, livraço, tá? Isso aqui é conhecimento. Isso aqui não é livro para encher sua biblioteca, não. Isso aqui é conhecimento, tá bom? Para que a sua família seja aí abençoada. A paz do Senhor, pastora Priscila Aber, é a esposa do meu amado amigo pastor Alexandre Sudré. A pastora Priscila e o pastor Alexandre são pastores da amada Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, ali na cidade de Rodeiro, onde esse final de semana teve lá uma confraternização de homens. Olha que foi sensacional. Eu tive o privilégio de pregar no sábado. Pastor Cosme pregou domingo, né, ontem pela manhã, e o presbítero Ednilson pregou no encerramento ontem à noite. Não tenho dúvidas que foi uma bênção a ministração dos homens de Deus. Um abraço, pastora Priscila. Deus abençoe a Estherzinha. Deus abençoe o Eliabe. No nome de Jesus, a família pastoral abençoada. Meus amados, eu quero fazer uma oração por você no nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Você que é pastor, pastora, você que é líder, você que é casado, que tem família, você que lidera um grupo na sua empresa, você que tem uma empresa, que você trabalha com pessoas, você que lida com pessoas, pegue essas informações aqui e aplique na sua vida. Isso não é só para pastores e líderes de igreja, isso serve para tudo na nossa vida. Inclusive, meus amados irmãos, dentro da nossa família e dos nossos negócios. Tá? Vamos orar no nome de Jesus. Amém, irmã Marluce. Que Deus também te abençoe, serva de Deus. Que bênção ter vocês aqui. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra e que o Senhor, ó Deus, ministre poderosamente no coração de todos que assistiram, meu Pai amado, até o final. Que o Senhor derrame bênçãos, que o Senhor dê graça e nos ajude como pastores, pastoras, líderes, como aqueles, ó Pai amado, que têm responsabilidades e funções e trabalham com pessoas, que jamais, ó Pai amado, possam ser alcançados e atingidos por essas armadilhas terríveis, mas que a Tua mão poderosa nos ajude e constantemente, dioturnamente, o Senhor libere livramento sobre cada um de nós, sobre todos os pastores, sobre toda a igreja de Cristo, sobre todos os líderes, no nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém? Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Então eu espero você, segunda-feira que vem, a partir das 21 horas, vai estar comigo nesta live, pastor Renan de Oliveira, pastor ali da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Visconde de Rio Branco. Amém? Deus abençoe, meu amado. Fique com Jesus. Ô glória!